Então Deus fala que a nossa fé é também de um grão de mostarda. Então, com fé e pela fé, que a gente possa trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, para a gente poder sustentar a obra do Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou, para a gente poder sustentar a nossa igreja. E quando eu falo sustentar, eu falo pagar água, pagar luz, o telefone, os honorários do pastor, que a gente possa, com esse dinheiro, fazer trabalho com os kids, com as crianças, com esse dinheiro que a gente possa ajudar o trabalho do Gil, com esse dinheiro que a gente possa sustentar os missionários em cada canto dessa terra onde eles estão. Então, quando você for trazer o seu dízimo e sua oferta, entregue com o coração. Pode ser R$2, R$10, R$50, R$1.000, mas que seja de coração e fala: Senhor, eu estou entregando esse dinheiro hoje para ser usado para a obra, para ser usado para a gente poder falar da sua palavra, porque o Senhor fala que Ele vai voltar quando todos ouvirem o seu nome. E isso é a nossa responsabilidade. Falar de Deus, que Jesus existe, que Ele nos ama, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, e ajudar com o dinheiro para que essa promessa seja espalhada nos confins da terra, né? Tantos lugares não tem internet, não tem comunicação, e é sua responsabilidade o nome de Jesus chegar nesse lugar. Você que está aqui hoje. Então entregue seu dízimo e sua oferta, falando para o Senhor que hoje, que seja 50 centavos, é para que o nome dele seja proclamado e que a sua igreja seja sustentada. Amém? Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou a casa para olhar, eu sou teu lar. Queridos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre fé, e no domingo que vem nós vamos fazer uma pausa nessa série de mensagens para falar do aniversário da igreja, né, da celebração da alegria de mais um ano de vida da nossa igreja. E aí depois no comecinho a gente retorna e depois mudaremos também para uma nova série, porque nós estamos nos aproximando da Páscoa. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre fé, e eu quero fazer um desafio um pouco diferente aqui do que estava planejado, acordado aqui. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 136. Salmo 136. Você que achou Salmo 136, por favor, se coloque de pé. Você que não achou, também se coloque de pé. Se você pode, está bem aí, se coloque de pé. Se você está com algum problema de saúde, alguma dor aí, e não pode ou não deve, por favor, permaneça sentado, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, se você é baterista e tem saúde nas pernas, se coloque de pé. Amém? Nós vamos fazer agora uma leitura responsiva, tá bom? Normalmente a leitura responsiva a pessoa que está à frente lê um versículo e a igreja lê
o próximo versículo, mas nós não vamos fazer a leitura responsiva dessa forma. Nós vamos ler bem forte, bem alto, homens e mulheres. Eu sei que os homens vão ganhar, porque agora na hora não vai ter a bateria e nem o baixo abafando a voz dos homens, né? E também não é justo 3 microfones para as mulheres e 1 para os homens, né? E aí falar, as mulheres ganharam. Não é assim que funciona, mas tudo bem. Esse é operado por mulheres. Então, como nós vamos fazer? Eu vou ler a primeira parte do versículo e a igreja vai ler a segunda parte do versículo, ok? E aí vai ficar bem alto, bem forte a leitura da igreja, porque é uma repetição de uma verdade bíblica, ok? Então nós vamos ler assim: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dêem graças ao Deus dos deuses. Dêem graças ao Senhor dos senhores, ao único que fez grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite, aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço forte, aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, aquele que conduziu seu povo pelo deserto, feriu os grandes reis, matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e deu a terra deles como herança a seu servo Israel, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Dêem graças ao Deus dos céus. Amém. Podemos nos sentar? Amados irmãos, hoje abordando esse tema de fé, falando sobre essa série de mensagens sobre a fé, nós vamos falar sobre desafios de fé. Desafios de fé. Quando nós lemos um texto como este, do Salmo 136, nós temos que nos lembrar que esse é um salmo que foi escrito para reafirmar o amor de Deus. Então, de maneira proposital, hoje nós não escolhemos uma única versão para ser lida na leitura responsiva. Talvez você tenha uma versão aí que diga: o seu amor leal dura para sempre, ou o seu amor é real e dura para sempre, ou as suas misericórdias duram para sempre, a sua benignidade dura para sempre. A ideia é de que essa presença de Deus e tudo que engloba a presença de Deus, ela é perpétua. E o salmista enfatiza que essa presença de Deus, esse amor leal, essa benignidade, essa bondade, essa misericórdia, ela está presente em todos os momentos. Em todos os momentos. Desde a criação dos céus e da terra, até a ideia de Deus libertar o seu povo que estava em escravidão, abrir o mar vermelho, destruir reis, destruir nações. Tudo isso faz parte da presença de Deus, do amor leal de Deus, da misericórdia de Deus, que dura para sempre. Mas quando nós falamos sobre desafios de fé, ou cantamos aqui rompendo em fé, nós temos que entender que vencer os desafios de fé, ou romper em fé, não tem a ver única e simplesmente com os momentos de triunfo, mas tem a ver principalmente com a presença de Deus diante dos grandes desafios. Porque eu tenho certeza que se a gente fosse abrir uma enquete aqui e perguntar qual o grande momento da história de Deus com o seu povo você gostaria de ver, de presenciar,
Alguns aqui poderiam escolher, falar assim, eu queria viver junto com o povo de Deus a travessia do Mar Vermelho. Queria muito atravessar o Mar Vermelho, pisando em terra seca, né? 2 paredes de água do lado, mas ninguém gostaria de falar assim, eu queria andar, peregrinar 40 anos no deserto, morrer no deserto. Eu queria ter sido escravo no Egito. A gente queria ver o livramento de Deus no Egito e sair o povo saindo triunfante, né? Lindo, feliz da vida, mas a gente não queria ter vivido aqueles anos todos, ou parte da nossa vida, como escravos no Egito, tendo que carregar pedras, tendo que servir, tendo que limpar banheiros, tendo que limpar estradas, tendo que passar por situações muito adversas. Então nós temos que entender que desafios de fé, ou romper em fé, não existe o momento do triunfo sem o momento da batalha, da luta. Tu fala assim, Deus derrotou grandes reis, destruiu grandes reinos. Pois é, mas nessas batalhas, muitos filhos de Israel, filhos de Deus, morreram nas batalhas. Muitos deles foram cortados por espadas, atravessados por lança. Muitos deles foram deixados nos campos abertos para serem devorados pelas aves ou os animais selvagens. Então nós temos que nos lembrar que vitória não é possível sem batalha. E são nessas batalhas, são nesses momentos, nessas circunstâncias que nós temos a oportunidade de mostrar que nós somos pessoas de fé ou não. Semana passada nós olhamos um pouco sobre fé e nós fizemos uma distinção, uma diferenciação do que é a fé bíblica do que é a crendice do coração humano. Que nossa fé não está ligada com Deus fazer tudo o que nós queremos, mas que a fé bíblica, ela só é verdadeira, real, quando nós acreditamos em Deus e na sua palavra mesmo diante dos grandes desafios. Isso não muda. A gente vai colocar para o Senhor o que nós queremos, mas Ele não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos para que nós tenhamos mais fé ou não. Às vezes a gente vai até Deus e pede para Deus fazer uma coisa, e a nossa fé é tão pequenininha, né? Tão pequenininha, e às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou pedir, mas acho que Deus não vai fazer. E às vezes a gente mal começou a pedir, quando a gente chega na escola para deixar o filho, Deus já respondeu, já tem uma tutora lá para cuidar do nosso filho. Que fé é a nossa, né? Aí a gente volta envergonhado para casa, fala, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia. Aí a gente vê que Deus já estava trabalhando. Essa semana que passou, eu tive a devolutiva do meu menino mais novo, Mateus. Mateus, eu levei ele para uma neuropsicóloga lá na PAI de Cotia, para ele fazer exames, testes, para a gente descobrir, né, qual era, vou falar de maneira mais simples, né, qual é o CID do Mateus. Porque assim, eu olho para o Mateus e eu falo, o Mateus não é normal, meu filho Mateus mais ou menos não é normal. Alguma coisa ele tem, não sabia o quê. Tinha uma perspectiva, mas alguma coisa eu sabia que o Mateus tinha. E pelos testes, o Mateus seria diagnosticado como síndrome de Asperger. Só que eles não diagnosticam mais como síndrome de Asperger. Eles abraçaram pelo TEA, pelo transtorno do espectro autista. E o Mateus foi enquadrado como autista. E o Mateus foi enquadrado também com um nível de QI dele elevado, com tendências, né, que eles falam de ações ou movimentos avançados, né? Então agora tem que dar uma olhada para o Mateus para ver quão o QI dele é elevado e quais são as habilidades dele, né, de desenvolvimento daí para frente. A média do QI para uma criança da idade do Mateus seria a média seria 90, o dele deu 119. O que a gente faz com isso? Né? Então por isso que o Mateus fala daquele jeito, o Mateus fala do jeito que lê. Ele pega as coisas. O Mateus, as broncas que o Mateus leva, ou que eu levo quando vou para as reuniões na escola, é porque o Mateus termina a lição dele e não deixa ninguém em paz. Ele não fica quieto. Né? Eu dei uma Bíblia para o Mateus na versão lá do Minecraft, em 2 dias ele leu a Bíblia dele. Ele ama a leitura, fala do jeito que lê. Então é nesse sentido que fala assim, o Mateus não é normal, alguma coisa tem. Então nós temos agora o CID, agora o que a gente faz com isso? Como a gente lida com isso?
como o Mateus e o Daniel vão se relacionar a partir desse diagnóstico. Como o Daniel vai tratar o Mateus, como o Mateus vai tratar a si mesmo. Então é um momento de desafio. Então a gente precisa colocar a nossa fé em exercício. Uma placa cai, um suporte de placa cai, e o irmão desce, né, o rapaz com o de trabalho desce correndo desse carro, não acertou a sua cabeça, não acertou na cabeça, não acertou na cabeça, acertou, se tivesse acertado estaria rachado, estava no chão estribuchando aí, mas eu não estou, por quê? Porque fé, uma fé que tem a ver com a vontade de Deus, quem é Deus e o que Ele quer fazer. Então a gente vê uma moça nova chegando na igreja, né, o Átila atravessando aqui, me chamou até de pastor, vou receber a minha querida, está vindo aí, está para chegar. Né? Como é seu nome mesmo? Mariane. É fé, resposta das nossas fés. Né? Não é só do Átila. Seja bem-vinda, Mariane. Então a gente vê que esse movimento do exercício da nossa fé tem a ver com quem nós achamos que é Deus, como nós cremos em Deus, mas primeiro, quem Deus é. Ele é fiel. Ele é esse Deus criador, que fez todas as coisas, que cuidou do povo, que libertou o povo, que caminhou com o povo, que alimenta o povo, que dá salvação ao povo, que traz transformação para as pessoas. E isso não depende, é isso que a gente precisa entender, isso não depende da nossa fé. Quando a gente canta que a nossa fé vai mover o sobrenatural, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque existe uma frase dita por aí, muitas vezes, que a nossa oração move a mão de Deus. Não move. Nossa oração não move a mão de Deus. A nossa oração faz Deus entender como Deus movimenta as coisas. E aceitar que Ele é Deus, apesar das coisas não serem feitas conforme a nossa vontade. Que nem, por exemplo, a nossa irmã Damiana fez uma cirurgia no ombro. Certeza, eu orei, nós oramos para que essa cirurgia não precisasse ser feita, mas foi feita. Foi feita por quê? Porque nós não tivemos fé? Não é isso. É porque a gente tem que passar por situações adversas, as coisas acontecem. E aí a Tati ministra para a gente aqui, dizendo que a gente tem que se alegrar quando a gente passa por momentos de dificuldade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Então eu quero ler um texto para nós, para a gente continuar aqui, para você não achar que eu sou desses que ficam falando só do que quer, ao invés de ler a Bíblia. Então nós vamos ler mais um texto bíblico, mais uma vez, Tiago, irmão de Jesus, capítulo número 1. Nós vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Vejam só o que diz Tiago, capítulo número 1, versículos 2, 3 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, nós precisamos entender que passar por momentos de provações ou de provação, segundo Tiago, deve ser considerado por nós um motivo de grande alegria. Sabe por quê? Porque é a nossa fé que está sendo provada. Como é que eu sei, ou como é que você sabe que você é uma pessoa de fé? Quando a sua fé é provada. É a única maneira. Como você sabe se você consegue fazer uma caminhada daqui no Burle Marx? Vindo no dia 29 aqui com as mulheres, 8 da manhã aqui preparada, com tênis, razoavelmente adequado para você fazer uma caminhada. Você não vai vir de sandália, você não vai vir de salto, você vai vir com tênis, você vai fazer uma caminhada. E aí você vai se pôr nessa caminhada. Mas pastor, eu sei que eu não consigo. Tem um problema no joelho, tem um problema no quadril, meu nervo ciático está atacado. Então, meu irmão, não é uma questão de você fazer um desafio de fé. Mas pela fé eu vou. Não vai, irmão. Não vai. Pede com o maridão, então você mesmo, se você dirige, tem seu carro, vem com o carro. Se não dá, pega umas 3, 4, chama o mesmo Uber, vai de Uber até o parque, espera a mulherada chegar lá e lá vocês vão ter o tempo de comunhão, café da manhã, de oração.
Então nós temos que entender que romper em fé não é fazer uma oração para Deus fazer aquilo que a gente já sabe que Ele não vai fazer. Nós precisamos entender que o exercício de fé é crer que Deus cuida de nós em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E quando nós estamos passando por provações, temos que entender que Deus está nos dando a oportunidade de desenvolver fé. E a fé precisa produzir perseverança. Perseverança. Então, queridos, quando o Tiago fala que a nossa fé, ou que a prova da nossa fé produz perseverança, aqui ele não está só falando sobre a fé que nós confessamos, mas sobre a fé que é testada, que é provada pelas adversidades, através dos desafios de fé, nós nos tornamos mais fortes. E como é que a gente aprende a ter um coração alegre diante das provações? Não é com confissão positiva. Não é aquele negócio de ficar repetindo e falar assim: não, essa prova vai me fazer mais feliz, essa prova vai me fazer mais alegre, essa prova vai me fazer mais forte. Senhor, eu quero ser mais forte. Senhor, o Senhor vai me fazer mais forte, vai me fazer... Não é isso. É: Senhor, eu sei que o Senhor é meu Deus, e eu sei que o Senhor está comigo mesmo diante dessa situação. Então eu vou continuar a minha caminhada. Porque se a prova da nossa fé produz perseverança, nós temos que entender que prova da fé, ou que os desafios de fé, são obstáculos que podem interferir na crença e confiança em Deus. Eles podem ser causados por dúvidas pessoais, influências externas ou experiências da vida. Esses desafios vão querer fazer com que a gente desista da caminhada. E se você desiste da caminhada, é porque você não foi perseverante. Porque a perseverança, ela é uma característica de quem ama a Deus, ou seja, a pessoa não desiste, ela tem ou continua com movimentos contínuos, ela desenvolve, ela não desiste. Aí a gente precisa entender, ok? Vamos lá. Você pode ser uma pessoa perseverante, ou você pode ser uma pessoa teimosa. Ok? São coisas diferentes. É por isso que a gente precisa acreditar em Deus e na sua palavra. Toda vez que nós falamos sobre fé, nós precisamos voltar e buscar base na palavra de Deus. Não é no meu coração, não é no que o pastor fala, não é o coaching do YouTube, não são os amigos da faculdade, não é a vizinha, não é o livro, é a Bíblia. A Bíblia. Então, quando eu entendo que o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, então por isso eu continuo, eu sou uma pessoa perseverante. Agora, quando eu sei que o que eu estou fazendo é uma coisa que tem a ver com o meu coração, com o meu sonho egoísta, com o desejo daquilo que eu quero, não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso é teimosia. E a pessoa que pega aqui, dá um exemplo, tá bom? A pessoa que pega aqui e fala assim: vou no banheiro. O banheiro é a nossa saída aqui, tá bom? Vou no banheiro. A gente tem dois caminhos que são abençoados por Deus para você ir no banheiro. Ok? Você pode sair por essa porta e ir direto, você vai dar de frente com os banheiros. Ou você pode descer aquela escada que está ali, dar a volta, passar pelo corredorzinho, subir uma outra escada lateral que vai dar aqui também. Aí se você é mais chatinho, você fala assim: mas você pode sair também pelo portão da volta e entrar pelo portão da garagem. Não, não pode, porque daí você já saiu da igreja. Então eu estou falando dos caminhos da igreja, ok? Para ir até o banheiro. Mas você pode ser uma pessoa o quê? Teimosa. Fala assim: mas pastor, eu sou pequeno, magrinho, sou fit, eu acho que dá para passar pela janela. Eu acho que dá para ir no banheiro pela janela. E aí alguém chega, né, irmã, e fala assim: irmão, não faz isso não. Não está certo isso. Fala: não, gente, mas eu vou conseguir, eu tenho fé, Deus vai me ajudar. Aí vai o Tiago lá e falou: cabeça de barro, seu tonto, faz isso não, rapaz, deixa de ser besta, vai se machucar e você não está vendo que tem uma grade, você vai ficar entalado ainda. Não, Tiago, você não sabe de nada, você é uma pessoa de fé. Você não é uma pessoa de fé, você é uma pessoa teimosa, pessoa cabeçuda, pessoa que não escuta as pessoas. Porque tem coisa, gente, que não precisa nem orar para saber que está errado. Consegue entender?
Tem coisa que a gente não precisa nem fazer uma oração, falar, eu vou ver o que o Senhor quer para mim, para a minha vida. Irmão, você já sabe. Você não está sendo perseverante, não, você está sendo teimoso, teimosa. E aí a gente precisa aprender, porque a gente dá muita cabeçada. E essas cabeçadas ou as experiências, eles vão brotando, vão criando raízes e brotando no nosso coração, na nossa mente, coisas que nos afastam de Deus, de um relacionamento que faz a gente enfrentar os desafios com uma fé genuína. Eu vou confessar para vocês aqui que fiquei muito tentado hoje de trazer alguns vídeos aqui de exemplos de que são desafios de fé que não tem nada a ver com a fé bíblica. Tem um pastor, ele se diz pastor ou apóstolo, e eu vou dar nome, tá bom? Hoje eu vou dar nome, você não precisa ficar preocupado com isso. O nome dele é Agenor Duque. Já ouviu falar do Agenor Duque? Já? Um dos maiores picaretas da fé que existe no nosso tempo. Por exemplo, ele faz um desafio no culto dele lá, das 7 águas mais poderosas da Bíblia. Aí ele gravou vídeos na viagem dele, para Jerusalém e as cidades circunvizinhas, e aí tem ele e outros pastores junto com ele, com umas garrafas transparentes, pegando água no Rio Jordão, tanque de Betesda, Mar da Galileia. Então ele vai pegando essas águas, garrafinhas com essas águas, que são das 7 águas mais poderosas do mundo, e ele traz para a igreja dele, e ele desafia os irmãos. Agora você imagina, ele desafia os irmãos, a vocês que têm fé, a virem no culto, a participar da campanha. No começo ele vendia as garrafinhas d'água, agora ele está dando para quem vem, porque essa água vai promover libertação, cura, milagre, tudo aquilo que sua fé tanto procura, se você levar essa aguinha para casa. Aí eu estava olhando, gente, além de ser uma heresia, ser uma mentira, ok? Que a nossa fé não é em água, a nossa fé é em Deus. A fé bíblica é uma fé em Deus, em quem Deus é e no que Ele pode fazer. Não na água, não no pastor, não no apóstolo, não na bispa, não no missionário, mas em Deus, no que Deus pode fazer. Aí eu fico olhando, por quê, irmãos? Uma coisa simples, tá? Que me irrita, mas lógica, não fé, uma questão de lógica. Eu fiquei imaginando quantos caminhões pipa d'água que ele teria que ter trazido de lá para dar para todos os irmãos em todos esses cultos que ele tem participado. Imaginou quanta água seria necessária? Eu não fiz a conta, óbvio, e nem vou fazer, não vou perder meu tempo com isso. Mas é um desafio, não é só um desafio de fé, é um desafio da nossa racionalidade, nosso racional simples. Olha, irmão, não dá para trazer água para todo mundo dessas 7 águas mais poderosas. Aí você vai numa outra igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, e eles fazem campanhas para casais, onde você que tem um cônjuge que não serve a Deus, no caso das mulheres, o marido, no caso do marido, as esposas, se a sua esposa não serve, para você trazer uma camisa. A Jéssica está assim, então já ouviu, né, Jéssica? Já ouviu, né, Jéssica? Depois a gente conversa, viu, gente? Brincadeira. Você traz uma camisa do cônjuge, e aí o pastor vai orar pela camisa, ou vai ungir a camisa. Você vai pegar essa camisa, dar um nó na camisa, levar para casa, pendurar a camisa atrás da porta. É simpatia já? Não é simpatia não, irmão, você é macumba mesmo. E falam que isso tem a ver com fé. Eu fiquei muito tentado a trazer esses vídeos para vocês, mas eu preferi só falar. Eu estou citando 2, gente, mas tem tanta coisa. Tem tanta coisa que o pessoal fala sobre desafio de fé, ou fala que Deus está desafiando sua fé, e na verdade são armadilhas, ciladas que nós nos colocamos ou aceitamos, trazemos para a nossa vida, que quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, não dá, não casa, não fecha a conta. Não dá
dá para fazer essas duas coisas andarem juntas. Quando a Tati leu um texto para a gente aqui, né, da cura da mulher que sofria 12 anos, né, com uma hemorragia. E a mulher coloca a vida dela em risco, porque ela quer ser curada. Jesus está pressionado pela multidão, e Jesus para e fala assim: opa, alguém tocou em mim. Aí os discípulos: Senhor, você está sendo aqui, né, empurrado de um lado para o outro, a gente está numa pressão aqui, tentando fazer um cordão de isolamento, não dá certo. E o Senhor está perguntando quem tocou, um monte de gente tocou em você. Aí Jesus fala assim: mas eu senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher se coloca diante de todos para dizer que foi ela e do que ela foi curada, ela está colocando a vida dela em risco mais uma vez, porque ela devia ser arrastada para fora da cidade e apedrejada. E aí Jesus fala assim: pois bem, a sua fé te curou. Que fé essa mulher tinha? Porque ela falou assim: porque eu cria que se eu tocasse na borda do teu manto eu seria curado. Aí o que os pastores, os apóstolos, os lunáticos, os retardados da fé fazem hoje? Vem de paninho ungido, toalhinha ungida. Tem gente que faz fila de curado para passar na frente da lâmpada, porque a sombra do apóstolo passando vai curar a pessoa. Isso é loucura, gente. Isso não tem nada a ver com fé. Isso tem a ver com a usurpação da fé e o que é a fé em Deus. E se a pessoa não levanta? A pessoa não é curada? Se o lencinho não resolve? Deus não existe? Deus falhou? Aí sabe o que a pessoa vai dizer? Não, irmã Cleide, é que você teve pouca fé. Porque se você tivesse tido fé mesmo, de verdade, você tinha sido curado. Agora eu pergunto: onde estavam esses homens na pandemia? Vendendo feijão, né? O do chapelão lá, o Valdomiro Santiago, né? Outro louco. Outro louco. Irmãos, hoje eu estou aberto aos processos, tá? À noite aí vocês aguardam. Mas baseados na palavra de Deus, nós podemos contrapor o que esses homens dizem. Qual foi o apóstolo que não morreu pagando o preço por amar Jesus? Todos eles. Pergunta se esses apóstolos querem morrer por amor a Deus. É só uma fé triunfalista. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser o povo de Deus que diz assim: Deus criou todas as coisas, mas todas as coisas estão deturpadas e contaminadas pelo pecado. Deus libertou o povo da escravidão, pois é, mas ninguém que saiu do Egito entrou na Terra Santa. Todos eles ficaram pelo deserto, até Moisés, que viu, que olhou, que contemplou, mas não pôde entrar, não tomou posse. Nós temos que saber que Deus é o mesmo, e que Ele está trabalhando não por causa da nossa fé, mas por causa de quem Ele é. Deus é fiel à sua palavra. Tudo que Ele disse se cumprirá. O que não foi cumprido ainda será cumprido. Calma, acalma teu coração, crê em Deus, continue, persevere, não desista. Porque quando nós olhamos para as nossas dúvidas pessoais, para as influências externas ou para as experiências da vida, que são os traumas que assombram os nossos passos, as influências externas, tentações que nos cercam e querem nos levar, nos afastar, levar para longe de Deus, ou das dúvidas pessoais, que são as provações dentro do nosso coração. Quando nós permitimos que essas coisas criem raízes e produzam frutos no nosso coração e na nossa mente, a gente deixa de ser perseverante. Então é dizer: por que eu creio em Deus, mesmo na dificuldade? Que eu sou louco? Que eu sou tonto? Que eu sou alienado? Não, porque eu sou uma pessoa de fé. Que eu creio em Deus. Mas rapaz, você está louco? Como é que você crê em Deus nessa circunstância? Assim, pois é. O povo de Deus, da Bíblia que nós lemos, a palavra que nós cremos, que nós lemos aqui todo domingo, que você lê toda semana na sua casa, ela vai dizer
que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da nossa fé, por causa da nossa fidelidade a Deus. Então a gente tem que parar de dizer que estamos sendo provados por situações que nós provocamos, porque daí nada mais é do que o resultado de nós cedermos às nossas tentações, e não uma provação vinda de Deus para fortalecer a nossa fé e produzir em nós perseverança. Porque tem gente que persevera no erro. O nome disso é burrice, é alimentar o pecado. É a mesma coisa que você pegar um pitbull de 2, 3 anos e dar de presente para sua avó, só porque ele é bonzinho, e falar para a vovó: vovó, a senhora precisa levar ele para passear todo dia. É ele que vai arrastar a tua avó pela rua. A gente fica alimentando o pecado, perseverando em coisas erradas, insistindo em processos que só levam à destruição, e a gente acha que a gente está vivendo pela fé. Não estamos vivendo em desobediência. Isso não é um desafio de fé, é uma teimosia que nos está nos afastando de Deus. Porque quando nós estamos superando, vivendo, lutando contra os desafios da nossa fé, nós estamos continuando nossa vida com Deus, perseverando naquilo que o Senhor quer para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa comunidade. Não é à toa que uma igreja faz 61 anos. Não é à toa. É um exercício de fé. Se eu perguntar para você aqui hoje, quais são os desafios que você está sofrendo na sua fé? Você precisa compreender, buscar o que eu estou enfrentando hoje, que tem a ver com os meus traumas do passado. Quais são os desafios de fé que estão lutando ou que estão buscando criar raízes por causa dos meus traumas do passado? Quais são os desafios de fé que estão buscando aprofundar aqui ou ganhar espaço na minha mente, no meu coração, que tem a ver com as influências externas? Ou os meus próprios medos? Nós precisamos aprender a identificar as raízes dos nossos desafios de fé. Eu quero ler um terceiro e último texto para nós hoje, e aí a gente vai fazer uma pergunta, e aí a gente, depois disso, nós vamos orar, pedindo para Deus para que Ele nos fortaleça, para identificarmos quais são os nossos desafios de fé. Hoje nós não vamos ler um texto e nós vamos falar que Deus vai nos dar a vitória, que Deus é poderoso, se nós rompermos em fé Ele vai abrir o mar vermelho, que Deus vai fazer andar a gente, vai nos fazer andar sobre as águas. Aliás, nem tem que sair do barco e andar sobre as águas, tá, irmãos? Literalmente falando, não faça isso, tá bom? Se tiver de férias aí, pegar uma lancha para passear, né? Vai nesse negócio de pegar uma prancha para fazer, como é que é o nome daquele negócio? Stand-up. Quase isso, quase comédia para mim. Não vá querer andar sobre as águas, tá bom? Mas eu quero ler o terceiro e último texto para nós, Evangelho de Marcos, capítulo número 2. Evangelho de Marcos, capítulo número 2. Nós vamos ler só os 5 primeiros versículos. Ok? Diz assim a palavra: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Versículo 13: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Queridos, quais
quais são os desafios de fé nesse texto. Presta atenção, fica aqui comigo. Imagine que você é esse paralítico. Ou se coloque aí como um dos amigos desse paralítico. E você ouve falar que Jesus está novamente na sua cidade. No caso aqui, Cafarnaum. Agora você tem a oportunidade de exercitar sua fé. Certo? Sim ou não? Sim. Agora você podia, ou você pode aqui, como paralítico, ou como um dos amigos, dizer assim, que o texto diz que Jesus está novamente em Cafarnaum. Quer dizer que Jesus já esteve anteriormente. Jesus esteve anteriormente e esse paralítico não foi curado. Isso é uma certeza. Não sabemos, que o texto não diz, então a gente não pode afirmar isso, mas nós podemos supor por conta, são seres humanos, ou eram, foram seres humanos iguais a nós. Então a gente pode supor que algumas coisas podem ter passado na cabeça desse paralítico e até de seus amigos. Não sei se essa é a primeira vez que eles vão tentar levar o paralítico até Jesus. Não sabemos. Talvez sim, talvez não. Mas você consegue entender que nós temos circunstâncias aqui que podem ou poderiam ter dito para eles assim: Jesus está de novo aí, mas da primeira vez não deu certo. Quem garante que vai dar certo dessa vez? Todo mundo foi curado. O João, filho de Maria, foi curado. O José, filho do Timeu, foi curado. Fulano estava cego, voltou a ver. Outro que estava endemoniado foi liberto. Mas eu não fui curado. Aliás, não tinha nem quem pudesse me levar. Vocês estão falando que são meus amigos? Se vocês fossem meus amigos mesmo, vocês tinham dado um jeito daquela vez lá. Então o desafio de fé dessa turma aqui podia ser o quê? Os traumas do passado. Por quê? Porque eu tentei e não consegui. Porque Jesus já veio aqui e não me curou. Os desafios de fé podiam ser as circunstâncias. Ixi! A gente não sabe o nome do paralítico, né? Vamos dar um nome para ele? Dinho. Ih, Dinho! Tem muita gente. Chegando tarde. Vamos embora. Vamos voltar para casa. Aí o Dinho, paralítico, assim: não, de jeito nenhum. Vocês são meus amigos ou não são? Dá um jeito, você vira. Não quero nem saber. Mas você não está vendo? Ele está pregando a palavra. Você vai atrapalhar o momento da pregação do pastor, do mestre, de Jesus? E tem muita gente. Ou vocês acham que esse paralítico era o único que queria uma cura ali? Que não tinha uma galera ali esperando Jesus terminar a pregação para pedir um milagre, para pedir uma cura, para pedir uma libertação? Todo mundo que estava ali só queria ouvir a palavra. Não. Igual aqui era lá. Tem gente que vai atrás de Deus porque quer um milagre, porque quer uma cura, porque quer uma libertação. É por isso que tem gente que compra água, leva tijolinho, amarra a camisa, pendura atrás da porta. Porque quer um milagre, quer uma cura. Naquela época também era assim. Agora pior, gente. Pior. Vem comigo. Você vence todos esses desafios, supera todos esses medos, vence todos esses traumas, e aí você abre um buraco no telhado, baixa a maca diante de Jesus. Aí Jesus olha para a fé desses amigos, vê o paralítico e diz para esse paralítico: seus pecados estão perdoados. Consegue imaginar a igreja dando glória a Deus? Gente pulando de alegria, dizendo: Deus é bom. Não. O pessoal vai reclamar. Eu reclamaria. O Dinho paralítico lá reclamaria, porque ele é paralítico, mas não é mudo. Então eu falaria: não. Pode parar, que coisa é essa de perdoar pecado? Amanhã eu só perdoo. Perdão eu peço depois. Eu vou lá no templo, presto meu sacrifício. Não quero perdão de pecado, eu quero ser curado. É isso que eu quero. É interessante porque o paralítico é colocado diante de Jesus por causa da fé dos amigos, mas ele é curado por causa da incredulidade dos fariseus, dos mestres da lei. Eles que não acreditavam que Jesus tinha poder para curar pecados. E aí Jesus vai dizer assim lá na frente: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra para perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico:
Pegue sua maca, levante e ande. Então Jesus não é o paralítico não é colocado de pé por causa da fé dos amigos, ele é colocado de pé por causa da falta de fé dos mestres da lei. Interessante isso. Porque a gente acredita que as coisas acontecem por causa da nossa fé. Mas as coisas não acontecem por causa da nossa fé. As coisas acontecem por causa da vontade, da soberania de Deus. Isso é uma fé bíblica. É eu ir para o culto querendo que Deus me cure, e aí eu chego lá no culto, Deus perdoa os meus pecados. E eu preciso voltar para casa o quê? Feliz. Por quê? Porque Deus fez aquilo que estava em seu coração, de acordo com a sua palavra, para a honra e glória dele. Não para que eu volte para casa feliz. Porque Deus fez o que eu quis. E viver superando desafios de fé com alegria no coração é voltar para casa dizendo: Senhor, obrigado. Por quê? Porque o Senhor me ama apesar de quem eu sou. Porque o Senhor está comigo apesar das cabeçadas que eu dei na minha vida. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, como nós lemos repetidas vezes aqui, e o seu amor dura para sempre, apesar de tudo e todos. Senhor, obrigado. Por quê? Porque eu não preciso ver para crer. Porque eu não sou igual Tomé. Não vou duvidar do Senhor. Não vou querer ver para crer. Não vou trair o Senhor por causa de algumas moedas. Não vou abandonar o Senhor por causa das minhas provações. Porque Cristo levou sobre si o peso de todo o nosso pecado, todos os nossos erros, para que nós pudéssemos ter uma vida de fé. E eu nunca vi uma pessoa de fé fazer uma montanha sair de um lugar e ir para outro. Porque o que Jesus está usando é uma metáfora para dizer para nós assim: monte ou montanha naquela circunstância, naquele contexto, é relacionado a problemas. Existiam pessoas com tantos problemas. Sabe quando você fala assim: irmão, qual que é o seu problema? Um monte. Consegue entender agora? Ficou mais perto da nossa realidade. Um monte, uma montanha. Jesus vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou ajudar você e nós vamos resolver esses problemas. Nós vamos resolver esses problemas. O maior deles é a falta de fé do nosso coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não sei quais são os desafios de fé que você tem enfrentado. Sei de alguns, poucos, que conversamos, ou porque você encontra espaço para pedir ajuda. Mas uma coisa eu sei: todos nós temos desafios de fé. Mas o Senhor espera que nós perseveremos, porque o objetivo dele é que nós sejamos maduros, conforme diz Tiago. Maduros, para que em nós não falte nada, para que sejamos maduros e íntegros, porque somos perseverantes diante dos desafios, das provações da nossa fé, que devem ser encaradas com alegria. Então, sabe esses desafios de fé que você está pensando aí? Busque alegria no seu coração, porque você não está enfrentando eles sozinho. Deus está com você, está conosco, e Ele espera que nós nos tornemos a cada dia mais e mais maduros para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor está conosco. Nós agradecemos ao Senhor com alegria, Pai, no coração, pelo fato de passarmos por provações, porque sabemos que é a nossa fé que está sendo testada. Então, Senhor, ajude-nos a sermos perseverantes, para a honra e glória do Senhor. Tira de nós a teimosia, tira de nós, Deus,
vontade desenfreada de fazer com que a nossa vontade se torne realidade, para que os nossos sonhos sejam concretizados, mas que nós possamos aprender a buscar no Senhor, na Sua palavra, qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. E dá-nos fé, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, perspicácia, para podermos verdadeiramente compreender e perseguir a vontade do Senhor. Tua palavra diz que se nós buscarmos o Teu reino e a Tua justiça, todas as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Então, Senhor, que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Tiago instrui as 12 tribos, a igreja que está sendo perseguida, que está no momento de diáspora, de dispersão, a considerar motivo de grande alegria passar por diversas provações. Não é fácil, Senhor. Não é fácil nos alegrarmos diante das provações. Mas nós queremos pedir ao Senhor que abra nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender quando nós estivermos verdadeiramente sendo provados, e que nós possamos colocar a nossa fé em prática, exercitar a nossa fé, para que ela se fortaleça diante dos desafios de fé, e que nós sejamos pessoas cada vez mais perseverantes para a honra e glória do Senhor. Dá-nos maturidade, dá-nos integridade, dá-nos, Deus, um coração e uma mente dominados pelo Senhor. Faz isso em nós, Pai, que às vezes a gente reclama muito de desafios de fé, mas não nos arrependemos da teimosia do nosso pecado. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, e dá-nos uma perseverança que seja de acordo com a Tua palavra, direção do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amém. Amém? Podemos nos colocar de pé? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Aguardo ansiosamente para estarmos juntos na quarta-feira pela manhã, nosso tempo de oração, e o mais tardar no domingo à noite, domingo que vem, às 19 horas, aniversário da nossa igreja, tá bom? Você que está assistindo esse culto aí, por favor, organize-se e venha participar conosco, até porque o domingo que vem nós não vamos ter gravação, tá bom? Nós vamos ter um tempo de confraternização, de bastante alegria, da liberdade para todo mundo aproveitar da melhor maneira possível o nosso aniversário. Amém? Ergam as mãos, diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Senhor, dá-nos perseverança diante dos desafios de fé. Amém. Deus abençoe a todos, uma excelente semana em nome de Cristo Jesus.